Vamos nos concentrar, relaxar nosso corpo e ouvir o Evangelho. A parábola da figueira seca. Ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos outros, agradam aos ouvidos. Mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, que falta na maioria das vezes a verdadeira fé. A fé é realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial, são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair presas dos maus espíritos. Então precisamos honrar os dons que Deus nos dá, e que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações,
que sejamos úteis, bondosos, caridosos nesse planeta e que Deus nos auxilie para mantermos a saúde, o vigor, a energia para prosseguir nosso trabalho. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Concentre-se no Pai. Vamos nos concentrar, relaxar nosso corpo e ouvir o Evangelho. A parábola da figueira seca. Ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos outros, agradam aos ouvidos. Mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, que falta na maioria das vezes a verdadeira fé. A fé é realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial, são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros,
se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair presas dos maus espíritos. Então precisamos honrar os dons que Deus nos dá, e que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações, que sejamos úteis, bondosos, caridosos nesse planeta, e que Deus nos auxilie para mantermos a saúde, o vigor, a energia para prosseguir nosso trabalho. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Concentre-se no Pai. Vamos nos concentrar, relaxar nosso corpo e ouvir o Evangelho. A parábola da figueira seca. E ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos outros, agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, que falta na maioria das vezes a verdadeira fé. A fé é realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial, são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais,
entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair presas dos maus espíritos. Então precisamos honrar os dons que Deus nos dá, e que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações, que sejamos úteis, bondosos, caridosos nesse planeta, e que Deus nos auxilie para mantermos a saúde, o vigor, a energia, para prosseguir nosso trabalho. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Concentre-se no Pai. Vamos nos concentrar, relaxar nosso corpo e ouvir o Evangelho. A parábola da figueira seca. Ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como cegou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos outros, agradam aos ouvidos. Mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, que falta na maioria das vezes a verdadeira fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca.
Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem o organismo material que falta a estes, para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial, são como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso multiplicam-se de maneira a que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair presas dos maus espíritos. Então precisamos honrar os dons que Deus nos dá, e que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações, que sejamos úteis, bondosos, caridosos nesse planeta, e que Deus nos auxilie para mantermos a saúde, o vigor, a energia, para prosseguir nosso trabalho. Que tudo se faça por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Concentre-se no Pai. Vamos nos concentrar, relaxar nosso corpo e ouvir o Evangelho. A parábola da figueira seca. Ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome, e tendo visto ao longe uma figueira, foi lá a ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando, Pedro disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo, Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14 e 20 a 23. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos outros, agradam aos ouvidos. Mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas, que falta na maioria das